O Arieiro é uma freguesia pertencente ao município da cidade de Lisboa e faz parte da zona centro da capital portuguesa. A antiga freguesia de São João de Deus foi amplamente urbanizada durante o Estado Novo. Entre os arquitetos intervenientes, iremos falar sobre Cassiano Branco e Luís Cristino da Silva, dois célebres nomes da arquitetura, nomeadamente da primeira metade e ainda início da segunda metade do século XX em Portugal. Para melhor entendermos a edificação desta freguesia, é importante fazer-se uma breve contextualização social, cultural e histórica. A partir de 1926, após o golpe militar dirigido por Gomes da Costa, termina a República e inicia-se em Portugal um período de ditadura militar de cariz nacionalista e antiparlamentar. Em 1932, António de Oliveira Salazar assume o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, o equivalente ao atual cargo de Primeiro-Ministro, sendo a partir de então elaborada uma nova Constituição, denominada por Estado Novo. Portugal passa a ser um país de regime totalitário e de portas fechadas para o mundo. Também, na sequência destes acontecimentos, surge uma nova geração de arquitetos, com uma formação distinta, cuja utilização de uma linguagem hostil dependia do programa e da localização, havendo assim uma abertura à invenção de um conceito formal. O modernismo em Portugal é desenvolvido nos anos 20 e 30, sobretudo em Lisboa, e afirma-se apoiado nas obras públicas levadas a cabo pelo regime. Não foi um movimento organizado, foi um movimento desenvolvido por uma nova geração de arquitetos que tinham em comum uma forma de expressão. Neste período, a arquitetura vivia uma forte crise de valores, pois esperava-se um ressurgimento e adaptação a esta nova época, adequada às novas condições sociais, aos novos materiais e às novas técnicas de construção. Em 1938, Salazar chamou o engenheiro Eduardo Pacheco para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Ministro das Obras Públicas. Durante este período, este último foi mentor de vários projetos para a encomenda pública do Estado Novo. A partir deste ano, foi imposta a linguagem arquitetónica do Estado Novo, sendo obrigatório que todos os projetos passassem pela aprovação da Câmara Municipal de Lisboa. Assim, o moderno dos anos 20 e 30 é interrompido, pois tem lugar a arquitetura do regime, que apresenta um desenho austero e clássico, visando dar a ideia da monumentalidade com base no passado e na história de Portugal. Eduardo Pacheco rompe com o passado, impulsionando uma política de fomento urbano para a resolução de problemas da cidade de Lisboa, e a sua presidência na Câmara provoca uma reforma administrativa que permite a criação de condições legais e financeiras para a realização e execução de um vasto programa de transformação urbana de Lisboa. O seu trabalho intenso começa em 1938, sob a orientação do arquiteto Etienne Grouet. Com a morte de Eduardo Pacheco em 1943, há falta de técnicos para elaborar o plano de 1938. Surge assim a necessidade de um plano de urbanização estudado ao pormenor para toda a área de Lisboa. Entre 1946 e 1948, Grouet desenvolve o plano da cidade, integrando a rede viária, espaços verdes e novos bairros de habitação social. A zona da cidade tratada com mais destaque foi a do Arieiro, onde iria nascer um novo conjunto urbano da autoria de Cristino da Silva. A Praça do Arieiro era assim um ponto de referência da cidade com grandes dimensões, com importantes eixos que a intersetam, ficando assente que esta seria o centro de um novo bairro residencial e uma espécie de praça de comércio do Estado Novo. O projeto da Praça do Arieiro inicia-se em 1941. A Praça do Arieiro situa-se no extremo norte da extensa Avenida Almirante Reis. Serve de remate a esta importante artéria e de partida a 4 novas avenidas que, em sentidos opostos, se dirigem aos extremos da capital, passando a ser a mais importante entrada da capital para quem vinha da Zona Norte. A forma da praça representa em termos simbológicos um escudo português, curiosamente o elemento mais utilizado na propaganda oficial do regime como símbolo da nação. A entrada da Avenida Almirante Reis é marcada por 2 torreões, que são compostos por 6 andares acima da cornija, com janelas sacadas e um 7º andar em mansarda. O telhado em pirâmide é rematado com um catavento de grande dimensão. Este catavento foi bastante utilizado nas décadas de 40 e 50 em diversas obras oficiais da arquitetura do regime. O edifício da torre tem 12 pisos no seu corpo central. Os corpos laterais procuram acentuar a verticalidade da torre, que tem 10 e 6 pisos. Relativamente à estrutura formal das fachadas, estas obedecem às regras clássicas, sendo que todos os edifícios são compostos por embasamento em pedra. As janelas de sacada do primeiro andar ligam-se às do segundo por cantarias, e todas as janelas têm molduras largas em pedra. As janelas do andar ático são feitas com um acabamento diferente. Quanto ao tratamento das fachadas, este é diferente, pois as fachadas que não estão voltadas para a Praça do Arieiro são mais simples, à exceção da fachada lateral da torre, que, por ser visível a partir da Avenida H. Coutinho, tem um tratamento diferente e é uma fachada mais cuidada. Quanto às cores do conjunto,
Estas são o rosa nas paredes, o branco lilás nas cantarias, a cor do tijolo nos telhados e o verde nas persianas. No exterior, os edifícios da praça apresentam uma decoração mais sóbria, que só é visível nas cornichas, nas molduras das janelas, nos gradeamentos, nos candeeiros e nos cataventos. Do lado da Avenida Almirante Reis, a praça faz sobressair o seu objeto mais característico, que é a torre, sendo a sua entrada marcada por dois grandes torreões de menor altura. Este modelo de arquitetura é clássico, não pela utilização de colunas, frontões, pilastras, entabelamentos, etc., mas antes pela composição do conjunto na dimensão e na importância de um elemento principal. A repetição e o equilíbrio, a diferença e a hierarquia, a simetria em todo o seu conjunto, a escala entre o objeto arquitetónico e o exterior, divisão e distinção dos andares e do edifício em si. Outro dos edifícios de relevo desta área urbanística é o Cinema Império, localizado na Avenida Almirante Reis. Este é um projeto da autoria de Cassiano Branco, finalizado e assinado por António Varela, e inaugurado no dia 24 de maio de 1952, sob um traço de arquitetura modernista. Este espaço, equipado com uma plateia de 1676 lugares, foi construído no seguimento de outras grandes salas também edificadas nos anos 50, só sendo mais pequena em termos de lotação do que o Cinema São Jorge e do que o Cinema Teatro Monumental. João Fragoso assinou o painel que representa uma interpretação de Lisboa, colocado no foyer do primeiro balcão, e as cerâmicas que compunham a decoração. Neste salão teriam lugar diversos acontecimentos, desde atuações de música a espetáculos de teatro, sessões de cinema, entre outros. Em 1964 é inaugurada a Sala Estúdio com 243 lugares. Nesta sala passavam filmes de cariz mais intelectual, como por exemplo filmes de Ingmar Bergman, que ali tinham grande destaque. Assim como o Cine-Teatro Monumental havia sido equipado com o Café-Restaurante Monumental, também o Cinema Império havia sido equipado com o Café-Restaurante Império, constituído por 2 pisos. O restaurante foi inaugurado em 1955. O Café Império é um espaço igualmente projetado por Cassiano Branco e qualificado como património arquitetónico pela Direção-Geral do Património Cultural. No Café Império pode ser apreciado o painel do pintor Luís do Redil, colocado no foyer de honra, e o painel cerâmico de Jorge Barradas, com a composição escultórica de Martins Correia, a decorar o restaurante Pastelaria do Piso Térreo. Em 1983, o Cinema Império acabaria por encerrar portas a quando da proliferação das salas de cinema nos centros comerciais, que suscitaram a crise dessas grandes salas. Após o seu encerramento, esporadicamente este cinema permitia fazer estreias ou antestreias de uma ou outra exibição relacionada com festivais de cinema. Em 1992, é comprado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que estabeleceu a sua sede e local de culto em Lisboa até aos dias de hoje.